Característica do verdadeiro profeta. Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente no momento de transição em que, como os de agora, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nessas horas, uma multidão de ambiciosos e imigrantes se apresentam como reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar em guarda. É dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntareis, sem dúvida, como podereis reconhecê-los? Eis os seus sinais. Só se confia o comando de um exército a um general hábil e capaz de dirigi-los. Acreditais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais sabendo que ele apenas confia as missões importantes àquele que sabe ser incapaz de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem muito fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre deve saber. Mais do que o aluno, para que a humanidade alcança tanto moralmente quanto intelectualmente. São precisos homens superiores de inteligências e de moralidade. Eis que são sempre os espíritos já bastante evoluídos que, tendo cumprido suas provas em outras existências, encarnam com esse objetivo, visto que, se não forem superiores aos meios em que deve agir, sua ação resultará nula. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. A mediunidade, basicamente, é o intercâmbio, né? Que nós, encarnados, nós que estamos aqui na carne, pois encarnado quer dizer na carne, temos para com a espiritualidade, ou o mundo dos espíritos. Obviamente que, em termos gerais, com intercâmbio com os espíritos, com os guias protetores, né, com os popularmente chamados anjos da guarda, né, todos nós temos um certo grau de mediunidade. Todos nós, vez e outra, temos lampejos que nós denominamos de intuição, de inspiração. Ora temos sonhos com entes queridos desencarnados, né? Ora surge a eureka, né? Poxa, tive uma ideia, agora me surgiu a solução daquele problema que eu estava pensando. Obviamente que a ciência costuma comentar, óbvio, que o cérebro trabalha no período noturno. E de fato, realmente, pois o espírito, nós, né, todas as noites, né, nos desdobramos no plano espiritual durante o repouso físico. Para a região que nós iremos no plano espiritual, será de acordo com os nossos interesses, nossas aptidões, nossas afinidades, né? Muitos de nós mesmo, apesar de estarmos desdobrados ou fora do corpo físico, nos manteremos em determinada região física mesmo, aqui do plano físico, dentro de casa, ou mesmo de certa forma um tanto inconsciente, como quando tomamos um remédio muito forte e ficamos um pouco desnorteados, né? Sem saber do que se trata, do que está acontecendo. Muitas vezes iremos para os locais em que estamos preocupados. Se estamos preocupados com uma resolução no serviço, para lá nos encaminhamos, né? Se estamos com alguma briga séria com determinada pessoa, muitas vezes, e queremos a desforra, nos encaminhamos mentalmente para próximo dessa pessoa na qual necessitamos, queremos verbalizar, queremos discutir, né? Todos nós temos uma vida, podemos dizer, dupla, né?
não temos uma inércia, nós não ficamos inativos, né, espiritualmente falando, né? Procuramos os nossos afins, os nossos semelhantes, assim como acontece nas reuniões sociais, em que, apesar de ser muitas pessoas num determinado ambiente, acabamos nos isolando em pequenos grupos de acordo com as afinidades, com os nossos interesses. Aquele grupo com um determinado tema mais sério, um outro ali no canto que é mais de contar piadas, um outro falando sobre determinado assunto, lá outro de outro assunto diverso, né? Não é diferente. A lei social, que é essa lei, na verdade, dos semelhantes, ela é plena. O que acontece aqui acontece muito mais rapidamente, muito mais real no plano espiritual, quando estamos fora do corpo físico. O detalhe é que fora do corpo físico, nós não temos as chamadas máscaras sociais. Nós temos um campo energético, né? O que popularmente chamamos de aura, né? Que demonstra de fato quais são as nossas emoções, quais são os nossos pensamentos, os nossos reais interesses. E este campo energético, eletromagnético, né, se une, se atrai a outros semelhantes, né? São determinados pontos de contatos que acontecem. Então, todos nós, na realidade, temos um grau de mediunidade. Alguns maior, outros menores. Mas a mediunidade estudada no Espiritismo, colocada por Allan Kardec, é o que nós denominamos de mediunidade ostensiva. É aquela mediunidade aos olhos vistos. É aquelas aptidões especiais que nós conhecemos, que quando pessoas servem de intercâmbio de fato para a comunicação de um espírito do lado de lá, para nós espíritos do lado de cá. De um desencarnado para um encarnado. Este é o médium que é estudado no Espiritismo. São os médiuns ostensivos. Mas a mediunidade é muito mais abrangente. Nós todos somos sensitivos, em algum grau. É aquele dia, de repente, que a gente não... eu sou médium? Toca o telefone, poxa, fulano de tal, ou eu estava pensando em você agora. Né? É muito comum isso. Em todos os cursos desses anos que a casa tem aberto, é muito comum esse tipo de comentários. Poxa, isso já aconteceu comigo. Mas não é coincidência? Uma vez pode ser coincidência, mas se é uma repetição, você percebe que em alguns momentos há algo a mais, há um quesito, alguma coisa extra ali por detrás. Né? Você estava pensando na pessoa e de repente se esbarra na rua com ela. Numa cidade que tem hoje o quê? São 300 mil pessoas, né? Mas todo mundo, né? Blumenense, todo mundo se encontra no centro da cidade. É bem verdade, né? Mas a hora, o minuto, o local, né? Tudo exato acontecendo. Não, somos sensitivos, em graus maiores ou menores. O que acontece é que dentro da nossa cultura, muitas vezes, da nossa criação, daquilo que nós introjetamos para dentro de nós bloqueamos, sim, a percepção desta sensibilidade, desta mediunidade geral. Né? É muito comum quando se começa... Algumas pessoas adentram na casa espírita, porque casa espírita não é exclusivamente para médiums, propriamente dito. O médium psicográfico, que é aquele que escreve. O médium psicofônico, que é aquele que a gente diz incorporação, mas não é um termo correto, né? Que permite, que transmite a comunicação através das palavras, né? Existem os médiuns videntes, os médiuns clareaudientes, né? Existem os médiuns de efeitos físicos, de materialização. Existem os médiuns de cura, na qual os fluidos que eles possuem, juntamente com a orientação de espíritos voltados à área da saúde, são direcionados para a cura de determinadas doenças, ou em geral, temos N tipos de mediunidades, né? E muitas pessoas pensam, poxa, eu na casa espírita, mas eu não sou médium. Mas a casa espírita não é uma casa destinada exclusivamente a médiums. Tem sim, obviamente, estuda a mediunidade,
e destina-se para orientar as pessoas que possuem as capacidades psíquicas aos olhos vistos. Porém, né, muitas das nossas doenças são frutos dessa nossa sensibilidade. Nós não sabemos, muitas vezes. À medida que você possui mediunidade, o seu corpo, vamos dizer assim, energético, esse corpo espiritual, que nós denominamos dentro da doutrina espírita de perispírito, ele possui centros de captação maiores, mais abrangentes. Isso é tão positivo como pode ser também negativo. Muitas pessoas adentram perturbadas diante da mediunidade numa casa espírita e vêm suplicar: poxa, tira isso de mim, eu não quero isso. Mas a mediunidade não é um dom, não é um poder, também não. Isso é um conceito muito equivocado no meio popular. Não, é um sentido extra. É um sentido extra, comum a todos nós em graus diversos. Seria o mesmo que alguém que tem problemas, vamos dizer, na área de sexolatria, entrar numa casa espírita, arranque os meus olhos, porque eu não quero mais isso, mas eu olho as pessoas de uma forma fútil. Quem é o doido que vai arrancar os olhos de uma pessoa? Não está nos olhos o problema. Como não está na mediunidade o problema da perturbação em si, da pessoa com mediunidade. Ou, muitas vezes, a pessoa que está sofrendo obsessões, influências negativas de certos espíritos equivocados, de irmãos equivocados, né? Toda pessoa que sofre influências espirituais possui um grau de mediunidade. Porque é a mediunidade, estes campos de captação, que permitem a ligação entre o plano espiritual e o plano físico. Não é um equipamento fora de você, que a espiritualidade coloca antes de encarnar, e você aqui nascer. Pronto, você vai ter mediunidade. Bota aqui um aparelho. Isso aqui é a sua mediunidade. Não. Trata-se de uma condição inerente àquele espírito que encarna. Claro que ela pode ser acionada pela espiritualidade, sem dúvida. Aí encontramos, nos casos obsessivos, a mediunidade de expiação, muitas vezes. Que se faz justa com os resgates que devemos ter. Mas nós solicitamos muitas vezes o tipo de vida que temos. Ou fomos orientados a aceitar esta condição. É como pólvora. Pode-se culpar a pólvora por todos os assassinatos que tem? Não. A pólvora é algo neutro, a mediunidade é neutra. Nós não somos um mecanismo, um robô, algo inerte, sem vida. Somos um ser humano, temos um psiquismo, somos muito complexos. Somos cheios de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de ideias. Ora pensamos de determinada forma, já mudamos a nossa disposição em seguida. Ora estamos com força de vontade e perambulamos, muitas vezes frustrados, desanimados diante dos primeiros obstáculos. Estas atitudes emocionais que, sim, causam as nossas perturbações, não a mediunidade. Na realidade, o estudo do espiritismo, ao contrário de muitas pessoas que usam para falar mal da doutrina espírita, ela não causa perturbações. Não vai estudar espiritismo. Você vai desenvolver mediunidade. Você vai ficar perturbado, os espíritos das trevas vão lhe acessar. Tudo balela, mentira. À medida que você mais estuda sobre o campo mediúnico, mais condições você tem de perceber o seu grau mediúnico. Percebendo o seu grau mediúnico,
Porque Espiritismo não é só um estudo teórico. Nós temos o livro dos médiuns, fabuloso compêndio sobre a mediunidade. Mas junto, Kardec nos deixou também a leitura de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque uma coisa não está apartada de outra. É justamente à medida que você percebe o seu grau mediúnico, você tem mais necessidade de tentar se encontrar, de se entender como ser humano, as tuas disposições e buscar o teu reequilíbrio. Isso é essencial. Ficar na ignorância, ora, estamos há séculos na ignorância, no campo mediúnico. Nunca foi tão bem estudado a mediunidade como através de Allan Kardec e os seus seguidores na área científica. As perturbações espirituais acontecem há séculos. A título de informação, no passado, nós tínhamos várias, como se diz, que a igreja não é excomunga, como se diz, exorciza, né? E num passado não muito recente, se costumava até mesmo furar o crânio da pessoa perturbada para que o espírito, o demônio, saísse de dentro do crânio. Não faz tanto tempo assim. Era uma prática que se trabalhava com as pessoas portadoras, às vezes de uma esquizofrenia, né? Com algum delírios, né? Não negamos, e aí é que está a questão, o Espiritismo não nega, muitas vezes, os problemas fisiológicos, né? Existe, às vezes, agora se parou, mas não faz muito tempo, às vezes tem espírita que dizia, epilepsia é obsessão. Mentira! Mentira! Isso não é uma regra, não existe receita de bolo para se passar. Mas nós, muitas vezes, queremos a pílula. Nós queremos uma receita pronta. Queremos o imediatismo. Queremos, por que eu... Poxa, é complexo. Muitas vezes, o médium, o espírita que está dirigindo uns trabalhos na casa, percebe que não há condições de se falar mais claramente para a pessoa ainda. Se conduz a um estudo. Vamos estudar primeiro, vamos escutar palestra. Tem um fundamento. A própria pessoa, quantas pessoas eu já vi, que no estudo, nos cursos, no seu aprimoramento, ela mesma encontra as suas respostas. E aí ela ganha, porque ela evolui. Porque quando a gente entrega alguma coisa ou ganha, né, de bandeja, todos nós somos assim. A gente não dá valor. Não é um raciocínio de esforço próprio mental nosso. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer com aquilo que recebemos do outro. Claro, né? Se alguém está num estado calamitoso, é necessário o quê? Um pronto-socorro, uma atitude emergencial, né? Ninguém vai receber, vamos dizer, uma flechada ali, né? E vai mas quem foi que atirou flecha nele? Não, vai tirar a flecha primeiro. E depois vamos ver da onde veio a origem, a causa da situação, né? Claro, para isso há o passe, a fluidoterapia. Para isso há uma mesa mediúnica, desobsessiva, para lhe trazer, às vezes, fôlego à pessoa que se encontra num estado perturbatório. Mas não foi a mediunidade, nem... Claro, teve um espírito diretamente que perturbou, mas nem ele poderia perturbar se você está de bem consigo mesmo. Quando nós estamos de bem conosco, podem ver, nada nos perturba. Nenhuma pessoa, mesmo encarnado, ninguém nos perturba. A gente está em paz, está muito bem. Mas naquele dia que a gente levanta nos nossos altos e baixos, né? Às vezes até o que a pessoa fala que não tinha nada a ver, não teve conotação negativa nenhuma, você já interpreta de forma errônea. Tudo te perturba. Você fica melindroso, beiçudo. E ainda assim eu digo para vocês, o problema não é você errar, você ficar de repente ali interpretar errado para a pessoa. É o depois.
a origem de todos os problemas perturbatórios que nos encontramos chama-se orgulho. Errar não é o problema. O problema é a gente não reconhecer nossos erros, não saber pedir desculpas, não corrigi-los, não aprender com eles, perceber que errou, mas manter a postura de antes, a fim de manter alguma imagem não sei do que, como se nós ficássemos numa neura de que a imagem... Bem, a gente vem de uma cultura, né? Erro, pecado, complexos de culpa, onde o erro às vezes tinha castigos eternos, né? Não, o erro, ele é algo real, acontece, o problema não é o errar, como foi dito, mas sim, o Espiritismo veio colocar que não há castigo, mas sim há reparação. Porque muita gente às vezes pega, não há castigo, que bom, vou ficar no Espiritismo. Aqui beleza, não tem complexo de culpa. Opa, peraí, não. O Espiritismo coloca muito bem, não há castigos, não há penas. Porque o castigo é algo que alguém impõe para você. O Espiritismo não, coloca que nós erramos. Mas é necessário nós repararmos o erro. E para isso vem de dentro. Autoconsciência, capacidade de se perceber, de pedir desculpa para o outro. Pedir desculpas para o outro. Eu não esqueço, certa feita, uma vez o Fernando contou um caso verídico com ele, que ele estava numa oficina e o pessoal começou a enrolar ele, sabe aquela coisa de oficina? O teu carro, daqui a pouquinho, vai botando para trás na fila, né? E ele tinha que viajar, ele se exaltou e foi lá e fez uma imposição para ele, e eles pegaram o carro dele daí, ele já estava esperando. Mas ele se exaltou. Eu lembro que na época, faz alguns anos, mas pai, que é isso? Eu não quero ser espírita se espírita age dessa forma, né? Ele, poxa, criança é fogo, né? Ele parou, pensou, voltou e foi mecânico por mecânico pedir desculpa. Mecânico por mecânico. Me desculpa. Perdão. Mecânico que não tinha nada a ver, que nem olhou para ele e nem sabia o que ele estava fazendo. Desculpa, perdão, desculpa. Agora eu digo, quero ver quem de nós seria capaz de fazer isso. De ir lá na frente de todo mundo e por um ali e pedir desculpa de verdade. Perdão, poxa, me desculpa, perdão para o outro. E lá atrás, lá no auxiliar, perdão. Né? Errar, todo mundo erra. Agora, reparar, tem que ter caráter. Não tem caráter aquele que nunca erra. Aí é muito fácil, né? Nunca erra, aí já tem coisa errada também, né? Agora, tem que ter caráter para reparar, para pedir desculpas. Tem que ter muita humildade, tem que ter coragem, né? Tem que vencer a personificação do eu. Isso sim é uma atitude digna. Isso sim é uma proteção extra que você recebe. Isto é se equilibrar na vida. Não é não ter erros. Aí a gente entra naquela neura, fica um tempo no espiritismo estudando aqui, mas eu continuo a fazer as coisas erradas. Aí arruma desculpas, justificativas, desculpismos para cair fora. Aquela casa não presta, vou para outra, mas lá também depois aquela casa não presta de novo. A outra não prestou. Eu vou para outra filosofia. Nunca se encontra, nunca se acha. Não que você não deva procurar, que não haja afinidade com determinadas filosofias ou com determinados templos, casas, igrejas. Claro que há. Mas estou falando daquela pessoa que foge constantemente de si mesmo. Que todos estão errados e ela só que está certa. 4 pessoas falam que você está errado, mas você não, eu estou certo, eles estão errados. Será? Será essa realmente a condição saudável que nós devemos ter
perante a crítica alheia? Ou não é mais saudável, mais equilibrado ponderarmos com bastante tempo, não aquela ponderação de 30 segundos, ponderarmos, escrevermos, anotarmos, será que eu não sou assim? E ficarmos de olho. Se nós não percebemos as influências benéficas que os nossos guias têm para conosco no dia a dia, quanto mais os nossos vícios morais, que são mais sutis. Se nós não damos bola para aquele encontro casual que estávamos pensando, se não fazemos uma oração e em seguida vem a solução, ficamos, nossa, contentes, empolgados e logo esquecemos amanhã sobre tudo isso. Se nós não damos nem valor para essas coisas que são mais ostensivas, se nós não memorizamos, se não guardamos dentro de nós, quanto mais os nossos vícios morais, para dizer que não, eu estou certo. Será? Esse é um questionamento que a gente deve ter na vida, né? Mas é um será que não pode ser aquela coisa, nossa, mas eu não presto, de vitimização. Vitimização é muito orgulho. Quem se vitimiza tem muito orgulho para trabalhar. Então perceba que você se vitimiza. E comece a se observar mais, a trabalhar mais. Porque vitimização é se melindrar, se achar inferior porque erra. Ou seja, não aceita que pode errar, tem que estar tudo certinho. Isso não existe na vida. Não existe aqui nesse nosso nível. Não acontece, gente. Isso é uma ilusão que nos criaram. Seja perfeito. Tudo o que você quiser, você pode ter. É uma mentira. Não, nesse sentido mercadológico, é uma mentira. A vida não é uma prateleira com objetos para o nosso bel prazer, que a gente pode passar a mão em tudo. Não, a vida é feita de pessoas, de irmãos, de irmãs, que estão ao nosso lado também evoluindo. São seres humanos como nós, que têm os seus gostos diferentes dos nossos, que necessitam de respeito como nós queremos ser respeitados, que necessitam de tolerância, de indulgência, como nós também necessitamos muitas vezes. A vida é muito maior do que um mercado de troca-troca. Muitas vezes na vida é melhor a gente perder para ganhar depois. O médium espírita, ele deve ter uma ideologia nobre. A ideologia é um combustível que nos move a ação, a vontade, a disciplina, que são as práticas dessa ideologia. Mas sempre com um método, com um sistema, com intelecto. O Espiritismo nos pede esses 3 fatores para sermos um homem completo, um ser humano completo. Termos as emoções equilibradas, usarmos o nosso intelecto, o nosso teórico, na execução na elaboração, no planejamento dessas ideologias, dessa boa vontade que nós devemos cultivar dentro de nós. Praticando, fazendo. Porque sem prática, sem disciplina, sem vontade, toda ideologia, por mais nobre que seja, perece. Todo sistema maravilhoso que possa se apresentar torna-se tempo fútil, perdido. Não adiantou em nada para nós. Quantas pessoas já adentraram aqui na Casa Espírita, muitas vezes, num curso, e diziam, tinham 40 anos, 30 anos, eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos de espiritismo, eu já li tudo, né? Eu me recordo, porque não é uma questão de idade, percebe? É uma questão de orgulho, de conceito errado sobre a vida. Por mais que eu tenha lido, não sei nada. Por mais que eu tenha lido, me é útil para o meu aprimoramento.
Mas isso não me coloca em um altar, em um pedestal de pleno conhecimento, muito menos de plena moralidade. Aí é que pega. Muitas vezes o intelecto não acompanha a nossa moral. Nós percebemos isso. Nós todos aqui, estamos aqui adquirindo conhecimento, já alguns que estão mais tempo já têm um conhecimento sobre si mesmo maior e se pegam nos conflitos interiores. O conflito interior é, sabemos, mas não sentimos ainda aquilo que sabemos. Aí que está o danado. E muitas vezes, por não nos esforçarmos demasiado sobre não o conhecimento técnico. Eu posso pegar a coleção do André Luiz e decorar um monte de palavras, um monte de conceitos, um monte de textos. Mas isso não é suficiente se eu não pegar o Evangelho e praticá-lo. Posso decorar um monte de passagens bonitas, bíblicas, salmos, né? Como muitas pessoas fazem. Mas se isso não está entranhado em mim, de que me vale? Né? Muitas vezes a boca não fala do que o coração está cheio. Ela engana. Né? Ela engana muito bem. E quantos de nós, né? Eu mesmo muitas vezes, né? Posso falar para vocês e amanhã cair. Mas se eu cair, eu tenho que levantar. Não há tempo a perder. Não há por que ficar choramingando no chão, se descabelando, né? Nem criança pequena. E não é questão de idade. A maturidade ou maturidade da pessoa, os dois polos, né? É uma vivência. Isso pode ser tanto para um adolescente quanto para um... Eu recordo que eu, Fábio, na nossa adolescência, né? Apesar de ser adolescência, na nossa imaturidade, chegou a um determinado ponto que quando encontramos o livro dos Espíritos, nossa, achamos as respostas que nós queríamos para o universo. E lemos, e discutimos, e estudamos. E aí, na nossa ignorância, meu Deus, e agora? Já sabemos tudo. Mas aí a vida vem, nos traz as verdadeiras provas, né? Que é a vida em comum com as outras pessoas. Nos traz os percalços, e nós vemos que não temos toda a sabedoria que um dia no nosso orgulho achamos. Na verdade, não temos nada de saber. Temos muito por fazer. É diferente. Né? Vocês agora que estão aqui, que bom que vocês estão gastando o seu tempo aqui para aprender. Né? O lazer não pode ser algo fútil. A vida é muito curta. O espírito é imortal, mas essa vida é uma oportunidade inigualável. Ela tem que ser aproveitada. Muitas vezes eu sei que é difícil. Você olha o seu vizinho, o seu melhor amigo, sua melhor amiga, a sua irmã, estão aí saindo, e às vezes você, poxa, eu quero ficar em casa hoje, eu quero me introspectar nesse assunto, eu quero aprender mais. E você fica, poxa, mas será que eu não estou perdendo a minha vida? Né? Será que eu não estou perdendo tempo aqui? Poderia estar também, né? E aí vem certos mecanismos de fuga. Poxa, mas a vida também é para ser vivida, para ser brincada. Sim, sem dúvida. Cada um tem o seu nível, gente. Mas chega um ponto que o teu nível de interesse é outro. Que as brincadeiras que eram engraçadas outrora já não são mais tão engraçadas. Você se força ainda a ir para uma convenção social, mas você está lá e sorrisinho amarelo e... Poxa, não é isso. Não é que você está se sentindo acima dos outros. Não é isso. Veja bem, tem que se conhecer. Esse sentimento é reprovável. Muitas vezes você tem que fazer a caridade, claro, né? O que seria de nós se os espíritos superiores, né, não quisessem contato conosco por sermos inferiores a eles? Né? Inferiores no sentido de momento evolutivo, porque em essência somos todos iguais. É aí que pega. Eles sabem disso. Muitas vezes nós não. Julgamos já o outro pela capa. Ridicularizamos, achamos que somos alguma coisa, até o dia que vem uma rasteira, a vida nos dá. E você cai no chão,
e aí se sente o lixo, porque os teus valores são esses. É o que aparenta para o mundo. Então você se sente um lixo porque é o teu conceito. Não é a vida nem ninguém que te humilhou. Você se humilha pelos valores que você cultiva dentro de você. Agora, se você vê a vida diferente, olha só, se você tem o espiritismo, os conceitos evangélicos dentro de você, sem mistificação, sem idolatrar um médium porque ele não tem poder nenhum, é uma pessoa que está nesse momento com uma sensibilidade maior que a sua. Eu tenho muito medo de quem idolatra médium. Porque o primeiro que idolatra também é o primeiro que joga pedra. É que nem quando se vê o príncipe encantado, né? De repente cai a ilusão. Poxa, mas você faz isso, você faz aquilo. Não é a pessoa que lhe enganou, está lhe iludindo. Você quis se iludir com a imagem que você criou na pessoa. E aí uma hora a pessoa, ou melhor, você enxerga quem a pessoa é de fato, com erros e acertos. Mas você só via acertos e esses erros você não aceita. É a mesma coisa, um médium é uma pessoa comum. Comum. A mediunidade não faz nada diferente, mas nós temos essa cultura. Eu quero ir na cartomante, a cartomante tem poder, viu lá o futuro, não sei o quê, não sei mais o quê, aquele médium, meu Deus, ele me curou. O médium curou? Então você não estudou nada de mediunidade. O que eu falei no início, o que é mediunidade? É o intercâmbio. É a pessoa que é instrumento de comunicação dos espíritos para conosco. O médium não curou. Quem curou foi a providência. Mas as pessoas querem idolatrar alguém, né? E santificam um médium. Muitas vezes cheio de falhas. Porque um bêbado da esquina pode ter uma mediunidade fantástica ostensivamente. Até de cura. Mas o que nós devemos dar valor é a condição moral da pessoa. Aí sim, diga-me com quem andas, te direi quem tu és. É a sintonia. O médium não é o tamanho da ostensividade mediúnica que lhe promove o acompanhamento de bons espíritos. É a condição moral. Então, muitas vezes, a espiritualidade prefere um médium levemente intuitivo, ainda com certos... Porque toda comunicação mediúnica tem interferência da cachola do médium, em maior ou menor grau. É a prática que vai fazendo com que o médium perceba o que é dele e o que não é. Divaldo Pereira Franco, o maior orador espírita e líder, de fato, moralmente, do movimento espírita, ele dizia que no início ele ia para um casamento, ele ria mais que os noivos. Ia para um velório e chorava mais que a viúva. Porque é o campo mediúnico aberto. O que é meu, o que não é meu. Não é que ele chorava, mas ele captava aquelas energias e entrava em sintonia. É preciso prática para separar as coisas. É preciso se conhecer, estudar mediunidade e se conhecer como pessoa. O que é meu? Quais são os meus sentimentos, a minha realidade? O que é meu, o que não é meu? Então o Espiritismo vem para todos nós, porque todos nós no futuro teremos cada vez mais um grau mediúnico mais ostensivo. É uma condição natural, progressiva humana. É só vocês observarem a quantidade de casos catalogados de crianças que lembram de vidas passadas, de experiências de quase morte, de comunicações através de sonhos. Psicografias nem se fala. Né? Se pegarmos só Chico Xavier, é imensa. O seu correio de luz, que durante anos recebeu cartas de pessoas desencarnadas para os parentes que aqui estavam inconsoláveis, por causa do conceito de fim de existência, que erroneamente foi se cultivado por nós. Quantas coisas para modificar. Só estudo. Então, aproveitem o seu tempo. Estudem. Aprendam. Aquele que gosta mais de ler,
Há outro que gosta mais de convívio social, tem tantos cursos na casa. Há outros, hoje temos filmes. Estudem, mas estudem a si mesmo. Façam suas anotações. Assim como a gente anota o que eu fiz hoje, o que eu fiz no dia, como eu me senti diante de tal situação. Anotem, procurem se investigar, se conhecerem. Esse é um caminho que leva tempo, não é fácil. Você tem momentos que você vai chorar, vai ficar com raiva de si mesmo, vai querer se ludibriar, mas é um caminho verdadeiro para adquirir saúde plena. Porque saúde é equilíbrio. Toda doença tem uma origem psicossomática ou espiritual, não em interferências de espíritos, porque eles são só coadjuvantes das nossas próprias falhas, mas sim no sentido de que realmente as nossas atitudes morais hoje se revertem na vida presente em doenças ou nas futuras. Doenças sejam físicas ou desequilíbrios psíquicos, né? Como, por exemplo, aquela pessoa que diz: ah, mas eu sou estourado assim mesmo, quando eu vejo eu estourei, né? Isso não pode ser usado a personalidade como uma desculpa. Isso é uma falha de caráter. Deve sim ser analisado e combatido. Às vezes são sucessivas vidas, é um condicionamento. Não é em um ano que vocês mudam condicionamentos, às vezes até seculares. Ou, se não for secular, se for da vida presente, de às vezes 20, 30, 40 anos, 50, que seja, não se muda de uma hora para outra, não sem esforço. As coisas não caem do céu. Se você se esforçar e tiver mérito e orar, acreditem no poder da oração, é muito real, porque não é mágica. Você se esforça e pede ajuda humildemente. E a ajuda vem, sempre. Não como a gente quer muitas vezes, mas sempre vem. Muitas vezes não aparece da forma como queremos, é pela nossa descrença e falta realmente de acreditar. Mas quando a gente acredita de fato e não duvida em nenhum segundo, as coisas acontecem para o nosso melhor. Muita paz a todos e uma boa semana.